E aí a gente pega agora o caso da Carla Zambelli, né? Por quê? Porque de acordo com o entorno do Bolsonaro, a Carla Zambelli está abandonada pelo Bolsonaro. Nenhum bolsonarista ali aliado dela foi para as redes sociais defender ela após a decisão do STF de torná-la ré por unanimidade, né, de aceitar a denúncia feita ali pela Procuradoria-Geral da República. Nenhum bolsonarista aliado dela ali, nenhum parlamentar aliado dela foi defender, só ela. E aí o entorno do Bolsonaro foi questionado se o Bolsonaro faria alguma coisa. A resposta que se teve foi: para ele, ela nem existe. Então, para quem duvida que a Carla Zambelli será condenada e presa, ela será condenada e presa. Carlito, mas ela tem um filho pequeno, Carlito, mais isso, Carlito, mais não sei o que, não terá como atenuar a situação da Zambelli. O máximo, na melhor das hipóteses que pode acontecer para ela conseguir uma pena menor que 8 anos e ir ali para o regime semiaberto, né? Passar o dia trabalhando e à noite dormir na prisão. Mas mesmo assim, ainda é desmoralizante para o bolsonarismo isso, certo? E eu vou ler aqui a matéria publicada por Jonas L, essa daqui, publicada na coluna da Malu Gaspar, tá? Zambelli é abandonada por bolsonaristas e sofre ataques da esquerda após virar ré no STF. Deputada é acusada de mandar hacker Walter Delgatti Neto inserir no site do Conselho Nacional de Justiça um falso mandado de prisão, contra o ministro Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo. E aí entra aquela frase da ministra Carmen Lúcia, né? Que a desinteligência natural tá tão grande que qual a lógica de um ministro expedir contra ele mesmo um mandado de prisão, certo? E aí a gente sabe que ela tá afastada do Bolsonaro desde aquela situação que aconteceu no segundo turno das eleições de 2022. Muita gente, inclusive, atribui a Carla Zambelli a derrota do Bolsonaro para o Lula. Muita gente atribui isso aí, que aquele evento da Carla Zambelli, né, contra o Luan, o jornalista que foi perseguido com arma em punho pela Zambelli nas ruas. Ela depois já foi afastada ali do Bolsonaro por um período, depois tentou se aproximar, não conseguiu. Teve até um momento que ela foi participar de um evento junto com o PL, onde ela teria sido destratada. Ela falou: eu tenho mandato, eu fui a deputada federal mais votada de São Paulo, deputada federal mulher, né? E a segunda mais votada do estado. Eu não posso passar por esse constrangimento, porque eu tenho mandato, eu fui eleita. O Bolsonaro não foi eleito. Ela chegou a falar sobre isso, que ela tinha pretensões, para quem não sabe, tá? De ser candidata a prefeita agora em São Paulo em 2024, mas moiou. Muito provavelmente ela será candidata a uma cela no presídio muito em breve, tá? E é como eu disse pra vocês, ao ser questionado ali sobre o entorno do Bolsonaro, o que é que eles teriam feito ali, nenhum parlamentar se manifestou em defesa dela. Tá aqui, ó. Apesar do avanço do Supremo Tribunal sobre Zambelli, em uma turma composta por algozes do bolsonarismo, como Moraes, Flávio Dino e Carmen Lúcia, a militância de direita, ao que tudo indica, abandonou a parlamentar bolsonarista de primeira hora. Zambelli foi a segunda deputada federal mais votada do estado de São Paulo, mais votada inclusive que o Eduardo Bolsonaro em São Paulo, tá? Em 2022, com quase 950 mil votos, mais do que Eduardo Bolsonaro. Mesmo assim, nos grupos da militância pró-Bolsonaro, monitorados pela equipe da coluna no WhatsApp e do Telegram, o julgamento do STF não foi nem citado. No entorno do ex-presidente, o clima é parecido. Nas palavras de um aliado muito próximo, a deputada nem sequer existe para Bolsonaro e seu círculo político. O ex-presidente até hoje não perdoa Zambelli, a quem atribui a derrota no segundo turno contra Lula em 2022. Na véspera da eleição, a deputada foi flagrada perseguindo um homem negro pelas ruas de São Paulo com uma arma em punho. Para ele, a cena teve impacto sobre eleitores indecisos que teriam sido cruciais em um segundo turno disputado voto a voto. Lula venceu com uma vantagem de apenas 1,8 ponto percentual. E aí o que é que isso evidencia, Carlito? Primeiro, a característica principal do Bolsonaro e dos bolsonaristas mais ferrenhos, né? Que eles abandonam qualquer aliado que esteja com algum problema. Eles não abraçam. Eles não abraçaram o Gabriel Monteiro, não abraçaram o Roberto Jefferson, não abraçaram o Daniel Silveira, não vão abraçar a Carla Zambelli, não vão abraçar qualquer outro que venha a ser preso ou que tenha complicação. Eles vão simplesmente abandonar. Mas cabe agora a Carla Zambelli, que sempre gostou de holofotes, né? Começar a abrir a boca. Quem sabe, Carlinha, você começa aí a vazar para alguns veículos de mídia informações que você tinha conhecimento do entorno do Bolsonaro, que você não vazava e que agora pode vazar e que ninguém precisa saber que foi você que vazou, para que aí você se vingue do próprio Bolsonaro também, já que ele te abandonou. Porque é assim que você tem de tratar um canalha, né? Porque quando uma pessoa tem atitudes ali entendidas como canalhas e é abandonada, como é o caso da Carla Zambelli, por outro canalha, o ideal é que eles se revide ali, né? Que eles se matem ali, né? Se matem no sentido figurado, tá? Não que um vá matar o outro especificamente. Mas
o destino dela tá traçado, tá? O dela e de outras figuras também. Muita gente fica questionando sobre essa questão de que, mas ela não vai ser caçada, porque o TSE tá passando a mão na cabeça de alguns políticos. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui, tá? O caso da Zambelli é um caso criminal, não é um caso de crime eleitoral meramente, no caso, né? O Moro cometeu um crime eleitoral. No caso da Zambelli, não. É um crime, é uma situação que envolve artigos do Código Penal. É uma conduta entendida como criminosa. E que ela vai ser condenada, eu acredito, tanto no caso do porte ilegal de armas, quanto no caso da invasão de dispositivo eletrônico e da falsidade ideológica. Eu ainda acredito que vão colocar também ela ali, na hora de fazer a condução do processo, como líder de uma organização criminosa, supostamente, porque, como eu já trouxe para vocês aqui, inclusive, a Lei 12.850 de 2013 traz ali respaldo para enquadrar o que a Zambelli teria feito, supostamente, junto com o Walter Delgatti, assessores e até, supostamente, o irmão e assessores do irmão dela também, enquadraria ali um esquema de uma organização criminosa. É evidente que quem vai decidir isso é a justiça.